Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o primeiro dia do mês de dezembro. E o pensamento que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental para este diário de Joias do Oriente é o seguinte: a prenda mais valiosa que o homem pode receber na terra é o desejo de sabedoria. Pois, o que é que podemos mais desejar na vida? Que presente melhor podemos querer, já que nos encontramos num mês que pensamos tanto em presentes? Este é o mais grandioso dos presentes, que é buscarmos a sabedoria. A sabedoria que é muito mais do que conhecimento. É o conhecimento que nos permite caminhar com maior claridade na vida. Saber é a capacidade de podermos colocar em prática o que aprendemos. Se não conseguimos aplicar, significa que ainda não sabemos. Então, esse é o maior dom que podemos querer na vida. Saber mais para podermos caminhar com maior claridade, com maior consciência, com maior direção, com maior alegria em todas as circunstâncias da vida, por uma capacidade de compreender cada uma delas. Então, pois, procuremos receber com gratidão e com muita vontade de podermos trazer à nossa vida esse presente extraordinário que é de buscarmos um pouco mais, cada dia, um pouco mais, cada momento de sabedoria. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 2 de dezembro, e que nos diz o seguinte: na saúde e na riqueza, o homem nunca sente falta dos amigos. Os verdadeiros amigos, contudo, são aqueles que permanecem quando são necessários. Pois quando nós estamos bem, seja ele de saúde, financeira, é fácil termos amigos à nossa volta. Ou melhor, ter muita gente a querer partilhar desses momentos connosco. Sempre se quer partilhar os momentos bons. Mas os verdadeiros amigos, ou os amigos de facto, são aqueles que não pretendem apenas partilhar os momentos bons, mas aqueles que pretendem partilhar a nossa vida, partilhar os momentos agradáveis e também os momentos difíceis, já que a amizade se faz da partilha e nessa partilha encontra-se tudo, o bom, o menos bom, o mais agradável, o menos agradável, o alegre e o triste, porque são os diferentes momentos da nossa vida. Se queremos apenas os momentos bons, então isso significa que a única coisa que queremos é receber. E a amizade não se contenta apenas com o receber, mas sim também com o dar. E esse dar é talvez a maior fonte de ligação de uma amizade. Quando nós damos ao outro a nossa atenção, a nossa compreensão, o nosso apoio, a nossa ajuda, é aí que estamos a fortalecer os laços. E, portanto, há que sabermos olhar e identificar onde estão verdadeiramente os nossos amigos. A vida nos dá essas oportunidades e que nos vai mostrando onde podemos investir
a nossa amizade, onde podemos criar laços verdadeiramente de confiança, de entreajuda, de proximidade. Então, pois, sabermos que os verdadeiros amigos são aqueles que estão nos momentos mais difíceis da nossa vida. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, dia 3 de dezembro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte, pensamento de hoje. De todos os animais da terra, só o homem tem capacidade de causar inquietação moral. Pois, o facto de o ser humano ter uma consciência individualizada, lhe traz essa inquietação moral. Porque é aquele que faz as coisas, tem decisões, tem necessidade de optar, recolhe experiência da vida e, dessa forma, vai tomando as suas decisões próprias. Passo que todos os outros seres seguem as suas leis, sua conduta de vida natural. O ser humano tem a inteligência. E essa inteligência individualizada faz, pois, que muitas vezes erre, muitas vezes acerte, e com isso ir gerando neles toda a questão dos valores, da necessidade dos valores. Não uma moral simplesmente temporal, associada com uma sociedade, com um momento histórico, mas de uma importância para a vida do ser humano dos valores. Como eles são fundamentais para se tornar verdadeiramente humano e para tornar as relações humanas, as relações sociais, verdadeiramente humanas. Então, pois, nele se gera uma inquietação sobre aquilo que lhe pode fazer bem, aquilo que lhe pode fazer mal, aquilo que o pode ajudar a caminhar de forma reta e de forma erguida, segura, e aquilo que o faz vacilar, o faz errar e o faz entrar por caminho que não o deseja de forma alguma. Então, pois, a inquietação moral é algo próprio do ser humano. É isso que o distingue grandemente dos animais e dos outros seres, porque aí reside o seu desafio, a sua natureza. E daí que também aí se estabelece as relações entre os seres humanos, a aprendizagem, a educação, a cultura. Sem inquietação moral, tudo aquilo que caracteriza a vida do ser humano não existiria. Elas são resultado dessa mesma inquietação do ser humano sobre o bom e o mau, o verdadeiro, o falso, o importante, do supérfluo e tantas outras decisões que tem que tomar na sua vida para que, desse modo, possa se desenvolver e tornar um ser cada vez mais justo, cada vez mais luminoso e cada vez mais fraterno. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, dia 4 de dezembro, pensamento extraído de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: o homem tem 3 espécies de maldades. O mal causado pela sua natureza inferior, o mal feito ao homem pelo homem e o mal causado ao homem por si próprio. Estes são os 3 tipos de mal que
podemos encontrar na nossa vida. O mal que a nossa natureza inferior, com as suas fraquezas, com as suas paixões, com a sua instabilidade, com os seus instintos, nos vai tirando tantas vezes da nossa lucidez, da ação, do nosso caminho, da nossa determinação e que nos causa muito mal, porque cada vez que fraquejamos, cada vez que saímos do caminho, é um mal para nós. E o mal do homem para com o homem. Infelizmente, podemos constatar cotidianamente na nossa vida, muito provavelmente, e no mundo à nossa volta. Isso é terrível podermos observar como o ser humano, com necessidades tão semelhantes uns aos outros, com dores tão semelhantes uns aos outros, e ainda nos vamos fazendo mal uns aos outros. Quando, pois, o mais natural seria cooperarmos e dessa cooperação aliviarmos muito das nossas dificuldades, muito das nossas dores. Muito que temos para aprender nesse sentido e diminuir inevitavelmente esse mal que fazemos de uns para com os outros. E depois temos o terceiro mal, que é o que fazemos a nós próprios. E fazemos tanto mal, tantas vezes a nós próprios, em que sabemos que estamos a fazer errado e mesmo assim o fazemos, nos desviamos dos nossos objetivos, nos desviamos daquilo que consideramos importante e válido, por tantas razões, por vezes, sem sentido. E se é certo que é muito difícil nos livrarmos do mal que o ser humano faz ao outro, também, por vezes, não é fácil nos livrarmos do mal da nossa natureza inferior. Aquele que fazemos a nós próprios era aquele que poderíamos, de facto, nos livrarmos mais, porque depende praticamente inteiramente de nós. Então, pois, se tivermos um pouco mais de atenção, um pouco mais de consciência, iremos nos causar menos mal e iremos nos queixar muito menos da vida e pensar que muitas vezes, muitas das situações desagradáveis e dolorosas que nos acontecem são mais fruto de nós próprios, das nossas escolhas, das nossas opções, do que o mal que os outros e o mundo nos causam. Então, pois, diminuirmos o mal que essencialmente depende de nós, que é aquele que nos fazemos a nós próprios. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, o dia 5 de dezembro. O pensamento de Joias do Oriente, que nos é dado para este dia, é o seguinte: o homem grande é aquele que testemunha contra a lisonja, vaidade, injustiça e gosto pela pompa e poder. Pois o homem grande é aquele que não pode ficar indiferente a tudo aquilo que pode gerar separatividade, tudo aquilo que pode gerar injustiça, tudo aquilo que pode gerar o mal entre os seres humanos na sociedade. Não podemos ficar indiferentes. Indiferente ao não testemunhar, não tomar consciência, não apontar aquilo que cria dano aos outros, é uma forma de cumplicidade. É importante sabermos falar, sabermos apontar, sabermos reclamar
daquilo que não está certo. Muitas vezes confundimos a tolerância com uma forma de passividade. A tolerância é um processo ativo. A tolerância é algo de um homem consciente e que não pode, sim, tolerar aquilo que vai criar dano aos outros, vai criar dano à estabilidade, à justiça. Não podemos, pois, ficar insensíveis àquilo que não está bem. Há que ter um sentido de honra, um sentido de valorização daquilo que consideramos importante e termos capacidade de reclamar, de corrigir e não nos conformarmos virando as costas, muitas vezes achando que isso não interfere em nada na nossa vida. Não é verdade. Cada injustiça, cada mal que deixamos germinar não fará mal só aos outros. Chegará até ao nosso próprio quintal e tomará posse também essa erva daninha dos nossos terrenos. Então, pois, cuidemos e sejamos capazes de testemunhar, de afirmar aquilo que não traz nada de bom, de benefício ao mundo. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, 6 de dezembro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: o homem sábio é aquele que nem agarra nem larga as chamadas necessidades da vida, com as quais outras pessoas são imoderadas. Pois a sabedoria estaria neste sentimento de não sermos afetados pelas coisas que consideramos necessárias na vida, tantas coisas que pensamos que necessitamos e que nos agarramos a elas e que nos criam sofrimento com medo de as perder. O sábio é aquele que não abandona também as coisas da vida, porque sabe que pode as usar nas circunstâncias, nos melhores momentos em que elas irão ser úteis. A sabedoria não está em nos apegarmos às coisas e a sabedoria não está em largarmos as coisas, mas sim em as sabermos utilizar adequadamente nos diferentes momentos, quando as temos, e sabermos como atuar também quando não as temos. Como dizia um filósofo estoico, que o sábio não procura as riquezas, mas recebe-as na sua casa e não no seu coração. Porque as utiliza porque é uma necessidade e faz o melhor uso delas, mas não é afetado por elas. Aí reside a verdadeira sabedoria. E aí reside, em polo oposto, muita da nossa ignorância, que é queremos reter as coisas e sofrermos com esse medo, e ou outra, que é muitas vezes acharmos que para podermos seguir um caminho mais espiritual, de maior desenvolvimento, temos que largar tudo. Não. Essa não é uma necessidade para avançarmos. Esse pode ser, pois, um meio de fugirmos, de alguma forma, a esse medo que temos de não conseguirmos viver tranquilamente com as coisas ao nosso lado. Mas, vivendo com elas e conseguindo
ter capacidade de resistir, de não ser levado por elas, é o que nos vai fazendo crescer verdadeiramente uma sabedoria de vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 7 de dezembro. Pensamento extraído da sabedoria oriental por Blavatsky e que para este dia seleciona o seguinte: manter a coragem numa circunstância e a sobriedade na outra é a demonstração de uma grande alma e de uma virtude inexpugnável. Pois sabermos adequar a nossa atitude aos diferentes momentos, sabermos quando devemos colocar o nosso protagonismo, a nossa vontade, a nossa necessidade de uma ação direta e forte, e também sabermos quando podemos e devemos ter uma postura humilde, uma postura mais recolhida, quando não é necessário essa mesma força e essa mesma afirmação. Essa é uma grande virtude, a virtude de atuarmos não por orgulho, não por vaidade, mas sim por o momento requerer a ação certa, a ação justa em cada circunstância. Então, isso é, de facto, um sinal de uma alma nobre, que sabe estar na frente quando é necessário e também sabe retirar-se para segundo plano, se necessário, quando o momento exige e é considerado o mais adequado. Essa é uma postura de honra, uma postura de claridade, uma postura de lucidez e que sempre nos leva a podermos encontrar o nosso lugar mais adequado em cada circunstância. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos retirados por Blavatsky da sabedoria oriental, e para o dia de hoje deixa-nos o seguinte: deixem que toda a ação seja empreendida com seriedade perfeita, humanidade, liberdade e justiça, e pratiquem-na como se ela fosse a vossa última ação. Pois, se as nossas ações fossem seguidas por estes parâmetros que este pensamento nos deixa, seriedade perfeita, ou seja, termos um sentido sério, profundo daquilo que fazemos, não de forma leviana, não de forma superficial, mas com seriedade, com objetivo, e um objetivo alto e grande, com humanidade, no sentido de podermos pensar nas nossas ações o que podem trazer de bom para a humanidade. Será que esta ação que vou realizar vai ajudar a que um pouco mais a humanidade possa ser melhor, nem que seja os seres exclusivamente que nos rodeiam nesse momento? Tem esse propósito de humanidade? Também com liberdade e justiça, ou seja, é necessário que as nossas ações sejam livres, porque nessa liberdade, se é feita com consciência, vai surgir inevitavelmente crescimento e aprendizagem, mesmo errando-se. Então, a liberdade nos traz responsabilidade e nos traz consciência e com sentido de justiça. Se tivermos nas nossas ações presente
esse sentido de justiça, mesmo que saibamos que essa noção e essa capacidade de percepção do que é a justiça é algo que se vai desenvolvendo em nós, pois mesmo com o pouco que possamos ter, se é feito com essa intensidade, se é feito com esse sentido de justiça, pois estamos a fazer uma ação que irá ampliar a justiça na Terra, na sociedade, entre os humanos. E, pois, fazermos essa ação como se fosse a nossa última ação, como se fosse a nossa última oportunidade. E a verdade é que cada momento é uma oportunidade única. Não sabemos se o minuto seguinte nos vai dar oportunidade, se estaremos cá nesse minuto seguinte. Então, cada ação é uma oportunidade única e última, de certa forma. Então, pois, viver e agir orientados por estas ideias nos daria certamente um sentido de ação muito mais nobre, muito mais verdadeiro e que nos encaminharia individual e coletivamente para um ser humano melhor e inevitavelmente para um mundo melhor. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 9 de dezembro, e o pensamento que Blavatsky seleciona neste diário de reflexão, neste diário filosófico, é o seguinte: é raro um homem ser infeliz por ignorar os pensamentos dos outros, mas aquele que não presta atenção aos sinais dos seus próprios pensamentos é seguramente infeliz. Pois é importante seguirmos os nossos próprios pensamentos, não conduzirmos a nossa vida pelo pensamento dos outros, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros querem que pensemos, porque isso vai ser a construção de uma vida que não é nossa, vai ser a escolha de opções que não são as nossas, e iremos afastar-nos de nós próprios como indivíduos, iremos afastar dos nossos propósitos. É importante, sim, seguirmos os nossos próprios pensamentos, aqueles que são verdadeiramente nossos, profundos, autênticos, porque inclusive é assim que podemos aprender das nossas opções erradas, porque se seguimos o pensamento dos outros, será muito mais difícil entender porquê, porque não foram gerados por nós. Não são produtos da nossa vivência e da nossa consciência, mas sim dos outros. Poderíamos dizer, então, porquê, por exemplo, este diário filosófico que temos vindo a fazer? Será que não devemos escutar os pensamentos dos grandes sábios? Não, não é isso que este pensamento diz. Porque se nós escutamos o pensamento dos grandes mestres, dos sábios, é porque, na verdade, os reconhecemos. Eles ecoaram dentro de nós, a nossa própria mente os reconheceu através da nossa vivência, da nossa consciência e os tomou como seus. Daí que esses pensamentos que tomamos como verdade, como algo importante, é porque, apesar de não terem nascido de nós, porque não fomos, se calhar, capazes de elaborar esses pensamentos, mas está de acordo com a nossa própria forma de pensar e, por isso, podem ser guias para nós. Outra coisa são os pensamentos postiços, que foram colocados sem a nossa própria
identificação sem a nossa própria consciência. E este pensamento nos diz que o grande mal ou a grande fonte de infelicidade está precisamente quando nós não damos atenção aos sinais da nossa mente, aos sinais dos nossos pensamentos, que muitas vezes nos orientam, nos dizem, como na filosofia oriental, numa obra extraordinária que é a Voz do Silêncio, essa voz da consciência, essa voz que nos fala, que nos diz que muitas vezes que estamos a ir por um caminho errado, que estamos a tomar opções erradas e que nós não escutamos. Então, aí iremos estar a construir certamente a nossa infelicidade, porque essa voz interior é a voz do caminho que temos que percorrer. E não ouvir é desviar-nos desse caminho. Então, pois, observar com mais atenção esses sinais, porque eles são como que a voz da nossa pequena sabedoria, sabedoria da vida, sabedoria da experiência, que nos vai ditando. Então, pois, dar-nos atenção, pelo menos pararmos um pouco, escutar, ver se vem profundamente do nosso ser, se vem da nossa aprendizagem, da nossa consciência, e se os reconhecemos, agarrar-nos a eles como focos, como lanternas no nosso caminho e segui-los. Olá, para o dia de hoje, o dia 10 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente que Blavatsky seleciona é o seguinte: não deixes que os acidentes te perturbem ou os objetos estranhos absorvam os teus pensamentos, mas mantém a tua mente calma e livre para estar pronta a aprender sempre algo de bom. Pois o que nos tira muitas vezes do eixo da nossa tranquilidade é sermos perturbados pelas circunstâncias exteriores, que é muito difícil, porque a nossa consciência é muito volátil e qualquer elemento externo que se altera chama a sua atenção, a desvia e nos fixamos nisso. Se há algo que se move à nossa volta, pois olhamos. Se há alguém que diz uma palavra mais desagradável para nós, perturba o nosso humor. E todas essas circunstâncias nos tiram da tranquilidade. Se conseguimos, pois, manter uma indiferença face àquilo que não é da nossa natureza, daquilo que não é verdadeiramente importante e significativo para nós, que é algo que surge, mas é algo que findará, mais minuto, menos minuto. Então, dessa forma podemos alcançar tranquilidade. E da tranquilidade no qual as nossas emoções estão também sossegadas, podemos aprender das diferentes circunstâncias da vida. Porque todas as circunstâncias, quando nós estamos em nós próprios, a nossa consciência está no seu centro, pois vamos observar as coisas e vamos aprender com elas. Se eu neste momento que vos estou a falar, se saio do eixo da lente, pois vou deixar de conseguir comunicar. É necessário, pois, que consigamos, a partir dessa nossa tranquilidade, observar, aprender,
estar atento e não nos desviarmos por qualquer luz que pisca à nossa volta. E hoje o mundo está repleto de luzes piscando, chamando a nossa atenção, procurando nos desviar a nossa consciência. Então, pois, procurarmos estar mais connosco próprios, encontrando esta tranquilidade que nos leva a uma aprendizagem e dessa aprendizagem a um pouco mais de sabedoria na nossa vida, que nos leva a caminhar com maior segurança, com maior determinação, com maior capacidade de ação e de escolha verdadeiramente nossa em plena consciência. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 11 de dezembro, e que nos diz então este pensamento o seguinte: conduz todas as tuas ações, palavras e pensamentos em conformidade, porque podes, a qualquer momento, abandonar a vida. Pois as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações devem estar todas em uníssono. Ou seja, que aquilo que pensamos se deve refletir nas nossas palavras e aquilo que dizemos se deve refletir nas nossas ações. Tudo dirigido pelo nosso sentido da vida, pelo nosso objetivo, por aquilo que consideramos valioso. Pois, como diz esta frase, não devemos deixar para amanhã essa ação, essa palavra que deveríamos realizar em determinado momento. Porque não sabemos se amanhã estaremos cá e podermos passar cada um dos nossos dias em harmonia, em tranquilidade, em sentido de termos cumprido aquilo que queríamos na vida, de termos dito as palavras que eram necessárias em determinado momento, termos realizado a ação que era importante ser realizada nesse momento e dessa forma termos sempre a nossa consciência tranquila. Não esperar outro dia, é hoje o dia. Então, pois, pensemos, digamos e agimos de forma coerente e dessa forma cada dia será uma oportunidade enorme para nós. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, dia 12 de dezembro. Pensamentos extraídos de Joias do Oriente, a partir de uma seleção de Blavatsky, da sabedoria oriental, e que nos diz o seguinte: que importa morrer? Se os deuses te habitarem, não sofrerás nada, porque eles não te farão mal. Pois este pensamento há uma forma, gostaria de adaptar, traduzir um pouco para podermos entender melhor. Estes deuses não são mais do que, de uma certa forma, as leis da vida, aquilo que rege todos os aspectos da existência e que, pois, quando nós morremos, segundo as concepções orientais, essas mesmas leis que também se enquadram dentro da concepção da lei universal de karma, de causa e efeito, pois nada nos pode ocorrer de mal após a morte, porque não temos nada a recear,
porque vivemos com esses deuses, com essas leis, com esses princípios, com esses valores durante a nossa vida. E, portanto, nada a recear. Talvez que os maiores receios da morte para com o ser humano estejam muitas vezes na nossa consciência pouco tranquila, de mesmo quando dizemos que não acreditamos em nenhuma forma de, chamemos julgamento, nenhuma forma de reação do outro lado face à nossa própria forma de viver, a verdade é que a nossa consciência não se encontra tranquila e receamos o que podemos encontrar do outro lado. Uns imaginarão chamas, outros imaginarão monstros. São, no fundo, os produtos do nosso receio relativamente às nossas ações e à nossa própria forma de vida, que sentimos muitas vezes ter fugido ao equilíbrio, à justiça e que receamos essas mesmas consequências. Pois esta frase o que nos diz é simples. Se vivermos a nossa vida de acordo com os deuses, como diz, com os deuses dentro de nós, com essas leis de harmonia, de justiça, de amor, em cada um de nós, nada temos a recear com a morte. Então, pois, para não recearmos a morte, nada melhor do que viver bem e justamente a vida. Olá, para o dia de hoje, dia 13 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente é o seguinte: e se os deuses não existirem ou não cuidarem dos mortais, então um mundo sem deuses não é digno que os homens vivam nele. Pois um mundo sem deuses seria um mundo, na verdade, inexistente. Seria um mundo sem ordem, seria um mundo sem beleza, seria um mundo sem finalidade, seria um mundo sem sentido. E um mundo assim, se fosse possível de existir, pois não seria digno do ser humano. Porque nós necessitamos desses deuses, nós necessitamos de beleza, nós necessitamos de um sentido, nós necessitamos de justiça, necessitamos de avançar, necessitamos de nos inspirar, de sermos cada vez melhores, de procurarmos exemplo, de procurar essa harmonia no universo. E por isso nós só podemos viver num mundo com deuses, porque eles, na verdade, são a nossa inspiração, são os nossos modelos, são as nossas aspirações, são aquilo que nos faz caminhar em direção a um mundo melhor e em direção a sermos, cada um de nós, um pouco melhores, cada dia um pouco mais fortes, um pouco mais generosos, um pouco mais harmoniosos. E isso é o que faz o mundo que o ser humano vive e na presença, pois, de todas essas forças inspiradoras aos quais poderemos chamar de deuses. Olá, para o dia de hoje, dia 14 de dezembro, o pensamento selecionado por Blavatsky da Sabedoria Oriental em Joias do Oriente é o seguinte: a existência dos deuses e a sua preocupação pelos assuntos dos humanos é incontestável. Este pensamento nos mostra que podemos facilmente observar a presença dos deuses em todos os aspectos da vida,
da existência à nossa volta. Esses deuses, se não os antropomorfizarmos, se não tomarmos tudo à imagem do ser humano, mas pensarmos nesses deuses como inteligência, como leis, como potências, que podemos ver que estão em tudo à nossa volta. Tudo está em ordem, em harmonia, em capacidade de restabelecer a harmonia quando ela é quebrada. Observar o comportamento dos animais, das plantas e ver como tudo se dirige, se relaciona de uma forma perfeita. Não é necessário muito para conseguirmos ver. É só procurarmos ver a existência com os olhos da alma e os deuses se revelam naturalmente a eles. E, como diz o pensamento, e que estão próximos e regem e ajudam a existência humana. Que seria do ser humano na sua ignorância, nos seus erros constantes, devido, pois, à sua necessidade de vivenciar, de ter experiência, de buscar sabedoria, se os deuses não estivessem presentes para ajudar a equilibrar, a que um caminho, muitas vezes, que seria inevitável de destruição, não se chegue a cumprir, porque esses mesmos deuses, esses princípios, essas leis, estão presentes de forma a impedir que um mal maior surja das ações humanas. Qual de nós, pois, muitas vezes, perante dificuldades, problemas difíceis, dores, achamos, pois, que tudo está perdido, que é quase o fim do mundo, o fim da nossa própria existência, e depois de passar o sofrimento e a dor, olhamos para trás e dizemos: se não tivesse sido aquilo, pois que teria sido realmente de mim. E muitas vezes essas dores, esses obstáculos, esses sofrimentos são esse apoio ou esse empurrão dos deuses para que não caiamos no abismo. Então, há só que olhar atentamente a vida, olhar atentamente os acontecimentos da nossa existência, os acontecimentos da história da humanidade e perceber como está repleto da presença e da ajuda dos deuses. Olá, para hoje, dia 15 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente é o seguinte: lembra-te que a vida se dissipa e uma pequena parte dela é gasta todos os dias. Este é um pensamento muito curto e que nos mostra tão claramente aquilo que esquecemos todos os dias. Que cada dia é uma oportunidade e que a vida, dure ela o que durar, cada dia, inevitavelmente, é menos um dia nessa contagem. E que por isso temos que saber aproveitar cada um deles. Não sabemos quando o cronómetro deixa de contar. E por isso, a única coisa certa é que cada dia não se volta a repetir. E que cada dia é essa oportunidade de saber aproveitar com intensidade aquilo que podemos viver, aquilo que podemos realizar.
Não desperdiçar, deixando simplesmente o tempo passar, deixando muitas vezes passar com coisas que não trazem, não acrescentam nada à nossa vida. Então, seria bom, pois, cada dia ao acordar-se, imaginar que poderia ser o último dia da nossa vida, a última oportunidade da nossa vida, e que na verdade não sabemos se o é. E portanto, não desperdiçar esse tempo, tomá-lo com gratidão, com afinco, com determinação, com vontade de ser um dia vivido o melhor possível, para que possamos, no final desse dia, ao fecharmos os olhos para adormecer, podermos sentir que o vivemos bem, que fizemos o melhor que podíamos nesse dia. Olá, pensamento para o dia de hoje, 16 de dezembro, pensamento extraído de Joias do Oriente, é o seguinte: não dependas de apoios exteriores, nem peças a tua tranquilidade a outrem. Numa palavra, nunca deites fora as tuas pernas para te apoiares em muletas. Pois este pensamento extraordinário nos deve fazer refletir muito. Muitas vezes criamos dependências exteriores, dependências dos outros que nos digam o que fazer, que nos deem o seu apoio, os seus elogios, que nos digam aquilo que deve ser feito. Devemos nos tornar mais livres e mais confiantes em nós próprios. É melhor caminhar pelas nossas pernas do que caminhar com muletas de outros. E isso é muito importante, porque o caminharmos com as nossas pernas irá ajudar-nos a manter sempre de pé. Irá nos ajudar a não deixarmos de caminhar. Imaginem que abdicamos de caminhar com as nossas pernas para passarmos, mesmo sem necessidade disso, a caminhar sustentados em muletas. O que vai acontecer é que os músculos das nossas pernas, por não se porem em atividade, vão atrofiar, vão ficar flácidos e vamos deixar de poder usar as nossas pernas. Assim se passa muitas vezes com a nossa vida. Abdicamos de nós próprios, abdicamos das nossas ideias, das nossas necessidades, dos nossos objetivos e passamos a viver a vida de outros. E por isso, em determinado momento, queremos reconduzir a nossa vida, queremos orientar o nosso sentido e não temos forças, não temos vontade, porque os músculos da nossa alma, do nosso ser interior, acabaram por se tornar flácidos, por se atrofiar e não os conseguirmos pôr em movimento. Então, sim, fazermos um bom ginásio da alma, exercitando os nossos músculos da vontade, os nossos músculos internos, dos nossos ideais, dos nossos sonhos, para que possamos realizar e viver verdadeiramente a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos ideais. Olá, para o dia de hoje, dia 17 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, da Sabedoria Oriental, é o seguinte: se analisarmos um homem que tenha sido bem disciplinado e purificado através da sua filosofia, não encontrarás nele
nada de doentio, falso ou tolo. Pois nada melhor para corrigir a nossa personalidade, corrigir a nossa direção de vida, do que a disciplina filosófica, do que a claridade de pensamento, que nos vai moldando, ajudando a moldar e a coordenar a nossa própria vida, a nossa própria personalidade. Nós necessitamos de ordenação, necessitamos de disciplina para ajudar a essa mesma ordem. Porque senão, facilmente, quando não há uma força unificadora, uma força de ordenação, surge a tendência para o caos. Sabemos isso em muitos aspectos da nossa vida. Há que aplicar sobre nós próprios. E essa disciplina filosófica não é mais do que, na medida em que vamos encontrando algumas respostas na vida, vamos encontrando algumas verdades, que elas passem a ser as condutoras das nossas ações, condutoras da nossa vida. E dessa forma nos vamos como purificando. Essa purificação, que como diz este mesmo pensamento, é como que a água cristalina do saber que a filosofia nos vai trazendo à vida e que vai ajudando a eliminar, a limpar muitas das nossas impurezas, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, limitações, erros, vai ajudando a eliminar. E dessa forma, pois, com disciplina e a purificação da filosofia, dessa forma de buscar conhecer, mas mais que conhecer, trazer o conhecimento a nós próprios, trazer esse conhecimento à nossa vida. E desse modo, pois, não iremos encontrar nesse homem que se disciplina a partir dessa filosofia de vida, não vamos encontrar doença, no sentido de doença da alma, não vamos encontrar infelicidade, não vamos encontrar tolice. Sim, todo um caminho que o fará com alegria, com desafio, com esperança e com muita vontade de superação de si próprio e de caminhar muito mais na vida e desse modo poder abrir também trilhos, estradas, caminhos para que outros possam perceber que existem caminhos na vida. Olá, para o dia de hoje, dia 18 de dezembro, o pensamento que Blavatsky extrai da sabedoria oriental em Joias do Oriente é o seguinte: a vida movimenta-se num espaço muito restrito, sim, e os homens também vivem num pequeno canto do mundo. Pois aquilo que nós chamamos vida se manifesta, segundo a sabedoria oriental, num pequeno espaço, já que a existência seria bem maior do que esta dimensão, do que este universo que nós vemos palpitar a vida. E também o ser humano vive num pequeno mundo de todo o universo. Muitas vezes nos achamos tão importantes porque o nosso olhar está sobre o nosso ego. E aí nos centramos e aí é todo o nosso mundo. Se conseguimos abrir
mais os nossos olhos, se conseguimos nos elevar um pouco mais sobre nós, iremos ver o quanto pequenos somos, o quanto habitamos uma ínfima parte do universo. Na verdade, estamos pousados sobre um grão de areia do universo e que, por isso, deveríamos muitas vezes meditar, refletir sobre a nossa dimensão em toda a existência e desse modo encontrarmos o verdadeiro sentido de cada um de nós, encontrar a sua dimensão, despertar um sentido de humildade e um sentido de gratidão para com um universo tão grande, tão complexo e do qual nós podemos fazer parte, respeitando, amando, agradecendo e inspirando-nos em cada uma das suas criaturas. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 19 de dezembro, e o pensamento selecionado por Blavatsky neste diário filosófico, neste diário de sabedoria, é o seguinte: os seres humanos pobres e efêmeros sabem pouco até sobre si próprios, muito menos sobre aqueles que morreram muito antes do seu tempo. Pois a pobreza de espírito, a pobreza interior, leva a termos uma fraca memória. E essa memória, em primeiro lugar, de nós próprios, que faz que não possamos aprender com as nossas experiências, podemos aprender com os nossos erros e também podemos aprender com os nossos acertos. E se esquecemos de nós próprios, esquecemos das nossas vivências, da nossa história, que é a nossa memória e a nossa consciência, pois muito menos iremos lembrar aqueles que nos antecederam. E isso, inevitavelmente, é um problema para nós, individualmente e coletivamente como humanidade. Porque o esquecimento dos antepassados, daqueles que fizeram a história, o percurso até onde hoje nos encontramos, é também a nossa memória, a nossa consciência como humanidade. E que nos pode trazer muita aprendizagem, impedir repetir muitos erros. E também sabermos honrar, sabermos ser gratos por aquilo que de bom todos esses que nos antecederam nos trouxeram. Muita experiência, muita conquista, de muita coisa que nós hoje usufruímos, e não falo de aspectos materiais, mas de muitos valores que fomos conquistando ao longo dos tempos e que hoje consideramos como adquiridos e que esquecemos de honrar aqueles que muitas vezes deram a vida por eles, muitos que não dando a vida, pois tiveram provações enormes e que lutaram por esses valores não apenas para si, mas pensando ou imaginando cada um de nós que pudesse no futuro usufruir. Então, pois, a memória é algo extraordinário do ser humano. É aquilo que lhe permite ser grato, e a gratidão é um dos maiores e mais belos valores que o ser humano possui. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 20 de dezembro. E o pensamento que Blavatsky
seleciona nesta obra entre a sabedoria oriental é o seguinte: a morte e a procriação são mistérios da natureza e parecem-se uma com a outra. A primeira limita-se a decompor as partes que a outra tinha unido. Seja a vida e o nascimento, por um lado, e a morte, por outro, são dois polos de um ciclo que se renova constantemente. O ciclo da vida, da procriação, onde se criam elos que vão conformar-se, unir-se, criar um novo ser. E a morte como o processo de decomposição dessas mesmas forças que uniram. Mas é graças a essa decomposição que novas uniões se chegam a fazer. Para a filosofia oriental, na vida e morte são como que duas etapas de uma mesma coisa, de algo que poderíamos chamar vida com V maiúsculo, algo que poderíamos chamar de eternidade, e que vai sofrendo este jogo de composição e de decomposição, para que de um surja o outro, tal como do dia surge a noite, da noite surge o dia, e ambos compõem o ciclo que vai gerando e que vai pondo em movimento todos os seres e com eles, em cada dia, uma oportunidade de crescimento, de evolução. Então, pois, procurarmos ver nestes dois polos como um jogo que vai permitindo avançar a existência, permitindo avançar a vida. Eles são, pois, o dia e a noite da existência. Eles são a procriação e a morte. Olá, para o dia de hoje, dia 21 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente e que é selecionado por Blavatsky da Sabedoria Oriental. Esse pensamento para hoje é o seguinte: não julgues que te magoas e a tua queixa acaba. Cessa a tua queixa e não te magoarás. Pois as nossas queixas são muitas vezes as amplificadoras das nossas dores. Nos magoamos precisamente por passarmos muito tempo a queixar-se. Se soubéssemos olhar as dificuldades, os obstáculos, os problemas, as próprias dores da vida, se pudéssemos observar como provas, como desafios, como meio de crescimento, não nos iríamos queixar. Mas talvez, como diziam, por exemplo, os filósofos estoicos, iríamos ver aí as melhores oportunidades de crescermos, as melhores oportunidades de conquistarmos-nos a nós próprios e de podermos conquistar o sentido para a nossa própria vida. É do queixume que surge a maior dor, da lamentação, da não aceitação da dificuldade. Quando temos um obstáculo, quando temos uma dificuldade, há que saber sim olhar e encontrar a força para superar e ir muito mais além. Não podemos ficar no obstáculo, não podemos ficar na dificuldade. Ficar aí estagnado é alimentar
essa dificuldade é alimentar a nossa impotência e isso nos magoa. Isso nos traz verdadeiramente um sofrimento interior. Quando superamos esse obstáculo, vem em nós, se calhar, algumas dores, mas vem uma alegria enorme de termos saído daí um pouco mais fortes, de termos sido capazes de viver esse momento como um desafio, como uma superação. Então, pois, não nos queixarmos, sabermos levantar e ir em frente. O problema não está em cairmos, o problema está em ficarmos caídos no chão. Se caímos e nos levantamos, pois avançamos, pois nos tornamos inevitavelmente mais fortes, mais poderosos para com a nossa vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, o dia 22 de dezembro, e o pensamento que Blavatsky seleciona para este dia é o seguinte: aquilo que não torna o homem pior, também não torna a sua vida pior. Como resultado, ele não tem maldade nem fora nem dentro. Seja que aquilo que nós vamos buscando para nós próprios acaba por resultar na forma de vida que temos. Se buscamos alimentar, crescer com coisas que não nos fazem mal, inevitavelmente vamos deixar de trazer à nossa vida o mal. Se fortalecemos interiormente com o bem, com a bondade, com justiça, iremos trazer com isso também à nossa vida bondade, beleza, justiça. Aquilo que colocamos dentro de nós é o que vamos construindo em torno de nós, na nossa vida. Por isso, sabermos daquilo que alimentamos o nosso ser e com isso encontraremos o alimento da nossa vida que nos trará, pois, um resultado extraordinário. Podemos observar como vamos irradiando em torno de nós aquilo que vamos construindo no nosso tesouro interior. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, da Sabedoria Oriental, e que para o dia de hoje, dia 23 de dezembro, nos selecionou o seguinte: presentemente, a tua natureza é inconfundível, mas dentro de pouco tempo irás desvanecer-te no todo. Regressarás àquela razão universal que te deu o ser. Este pensamento nos fala, pois, de quando nós estamos neste lado da vida, pois facilmente identificarmos a nossa individualidade, inclusive muitas vezes essa individualidade se transforma numa forma de egocentrismo e que nos aparta, nos separa do restante. E esquecemos que, segundo, pois, a sabedoria oriental, quando saímos deste mundo, voltamos para a unidade. E aí a diferenciação se desvanece. Então seria, pois, muito bom que nesta vida, neste mundo no qual estamos, no qual vivemos, pudéssemos sentir também essa união,
essa unidade que nos liga a todas as formas de vida. Como diz um outro pensamento, uma outra ideia de uma obra oriental que é A Voz do Silêncio, de que a grande heresia é o sentimento de separatividade. É nos separarmos uns dos outros. Não só os seres humanos, mas os seres humanos dos outros seres, animais, vegetais, etc. Então, pois, percebemos que há uma unidade de vida e procurarmos viver essa mesma unidade. E dessa forma, pois, como nos fala na sabedoria oriental, se calhar não encontraremos grande diferença entre este lado da vida e o outro, porque sempre estaremos em unidade. Olá, vamos ao pensamento para o dia de hoje, dia 24 de dezembro, e o pensamento que Blavatsky seleciona em Joias do Oriente para este dia é o seguinte: regressa aos princípios da sabedoria, e aqueles que agora te tomam por um macaco ou por um animal selvagem farão de ti um Deus. Pois o nosso contacto com a sabedoria intemporal, o nosso contacto com os valores do saber nos transformam. E aquilo que em determinado momento da nossa vida pode levar a que nos vejam, como diz este pensamento, simbolicamente, alegoricamente, como macacos, ou seja, imitando a vida, fazendo palhaçadas sem sentido, pois, ou como animais selvagens, procurando simplesmente como caçar, como satisfazer necessidades físicas, biológicas, pois desses seres ou dessa visão tão limitada do ser humano, se nos pomos em contacto com os valores da sabedoria, isso nos transforma e começa-se a esboçar em nós, no nosso olhar, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, uma luz especial. Não porque sejamos seres especiais, mas sim porque começamos a deixar que brote desde o nosso interior o melhor de nós próprios. Através desse contacto, através dessa inspiração, desses valores, dessa sabedoria. E desse modo, pois, como diz este pensamento, deixarão de nos ver como macacos, como animais selvagens, para nos começarem a olhar como deuses. Isso não deve servir naturalmente para o nosso ego e para o nosso orgulho, mas sim para que outros percebam que também dentro deles existe esses deuses. Dentro deles existe essa mesma possibilidade de brilhar. E desse modo, pois, nunca nos esquivarmos àquilo que pode acender o nosso fogo, a nossa chama interior, a nossa luz interior. E desse modo, pois, podermos incendiar-nos interiormente e ser uma luz de esperança, uma luz de justiça, uma luz de bondade no mundo. Olá, para hoje, dia especial, dia 25 de dezembro, temos também um pensamento especial de Joias do Oriente que Blavatsky seleciona para este dia. E o pensamento nos diz o seguinte: não te comportes como se tivesses 10.000 anos para desperdiçar.
A morte está perto de ti. Sê bom para alguma coisa que esteja ao teu alcance, enquanto estás vivo. Pois, quantas vezes nós desperdiçamos tanto tempo, pensando que vamos ainda viver X anos e que não sabemos, de facto, o tempo que temos de vida. Só sabemos que este tempo que vivemos agora o temos e que o devemos, pois, utilizar para fazer algo de bom. Deixar no mundo, fazer algo no mundo de bom que esteja ao nosso alcance. E ao nosso alcance está muita coisa para fazermos de bom. Basta olharmos a quem neste momento tenhamos ao nosso lado, à nossa frente, alguém que sabemos que pode necessitar de algo nosso e não necessariamente fisicamente, uma palavra, de um olhar, de um sorriso, de um gesto, de um aperto de mão, de um carinho. Podemos fazer muita coisa para que este mundo possa ser um pouco melhor. Não pensarmos que um mundo melhor depende de leis, depende de multidões, mas que sim depende de cada um de nós, de cada gesto feito com boa intencionalidade, com eficácia de um amor, e dessa forma não só estaremos cada um de nós a ser melhores, mas estaremos a tornar um mundo melhor, mais luminoso, mais justo, mais belo. Olá, o pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 26 de dezembro, é o seguinte: aquele que deseja tanto que se fale dele quando morrer, não se lembra que todos os que o conheceram desaparecerão rapidamente. Ou seja, se nós queremos que se recordem de nós e se queremos que recordem de nós aqueles que estão à nossa volta, pois a recordação irá ser sempre curta, porque todos eles terão uma existência curta. Se as nossas ações são feitas apenas para aqueles que nos circundam, para aqueles que coabitam conosco, pois quem mais se irá lembrar? Mais ninguém. Quando esses mesmos seres desaparecerem, assim finda a memória de nós. Mas aqueles que não trabalharam apenas para aqueles que viveram o seu tempo, mas trabalharam para o futuro, trabalharam pensando na humanidade. Esses aos quais nós muitas vezes chamamos de heróis e que podem ser pequenos, grandes, mas serão heróis. Esses são recordados no futuro, serão sempre recordados, porque trabalharam para a humanidade e a humanidade os recordará. E esses, na verdade, nunca morrem, porque cada um de nós, enquanto pessoa, enquanto individualidade, pois viverá enquanto for recordado, enquanto estiver presente na memória neste mundo. E por isso a forma de nos imortalizarmos, ou aqueles que sempre se imortalizam, são aqueles que vivem para a eternidade e não para o seu momento. E por isso
Essa é a memória de sempre. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 27 de dezembro, de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky entre a sabedoria oriental e que para hoje selecionou o seguinte: se dependeres demasiado servilmente das boas palavras dos outros, serás indigno da tua própria natureza. Este pensamento nos fala da nossa necessidade de aprovação dos outros. E mais do que aprovação, do elogio dos outros. Para fazermos depender as nossas ações dessas palavras dos outros. Isso nos torna escravos. Isso nos torna, como diz o pensamento, indignos da nossa própria natureza. Porque estamos a desprezar aquilo que pensamos, estamos a desprezar o que somos, estamos a desprezar o que consideramos importante e válido. E fazer depender simplesmente das palavras dos outros. Isso é o princípio de nos podermos ir tornando escravos. Não escravos fisicamente, talvez, mas sim escravos morais, escravos das nossas realizações, das nossas opções. Porque se não tivermos uma palavra de elogio, já não a fazemos. Se alguém não disser e aplaudir o que fazemos, já não consideramos importante e válido. E com isso estamos a desprezar a nossa própria individualidade e o nosso próprio valor. Há, pois, que ser responsável pelas nossas decisões, acreditarmos no seu valor, assumirmos as nossas opções e com elas aprender, se acertamos, sermos capazes de as reconhecer e se erramos, sermos capazes de identificar também os nossos erros. E dessa forma podermos ser e conquistar a nossa individualidade e podermos fazer esse percurso maravilhoso que nos leva ao conhecimento de nós próprios. Olá, para o dia de hoje, o dia 28 de dezembro, o pensamento de Joias do Oriente que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental é o seguinte: tudo o que é bom tem essa qualidade em si. É aperfeiçoado pela sua própria natureza e o elogio não faz parte dela. Pois tudo aquilo que é bom se vai gerando aperfeiçoamento em si mesmo. Porque o que é bom visa uma boa finalidade. É inspirador, é uma força moduladora, uma força harmónica. E desse modo, pois, a vida se vai aperfeiçoando. O sentido daquilo que é bom nos leva a sermos naturalmente melhores. E esse é a grande força da qualidade de nos podermos orientar pela bondade, termos esse estandarte em frente, inspirando-nos e que, inevitavelmente, trará maior felicidade à nossa vida. E isso sem depender de elogios. O que é bom não necessita de ser elogiado. Se necessitamos que algo de bom vá requerer um elogio, pois então é porque, na verdade, o que estamos a fazer
já está a ser corrompido pelo nosso desejo de admiração. Então, o que é bom o é por si mesmo e não requer a aprovação nem o elogio de ninguém. Simplesmente é uma força que emana do nosso coração e que brota no mundo e traz, inevitavelmente, uma corrente de bondade à nossa volta. Então, pois, se confiarmos mais no nosso coração e, ainda mais, aliarmos a nossa mente ao nosso coração e encontraremos aí um poder enorme de bondade que irá gerar muitas coisas extraordinárias na nossa vida. Olá, para o dia de hoje, dia 29 de dezembro, o pensamento que Blavatsky seleciona em Joias do Oriente é o seguinte: não leves uma vida desregada, mantém as tuas intenções honestas e as tuas convicções firmes. Pois, não deixarmos a nossa vida correr sem ser conduzida por nós e termos controle, termos presente as nossas intenções, as nossas ações, os nossos objetivos. Não deixar que o acaso nos conduza. Não deixar que simplesmente as diferentes condições, circunstâncias da vida nos conduzam. Sermos, como muitas vezes se expressa, sermos mais proativos e menos reativos às situações. Sejamos os nossos construtores, os construtores da nossa vida. E não deixar que ela se vá levando por si mesma. É certo que há coisas que não conseguimos dominar, controlar da nossa vida. Mas essa é uma parte. E isso não deve constituir para nós uma desculpa para não assumirmos a responsabilidade daquela outra parte que depende de nós e daquela vontade e determinação que devemos ter para sempre conduzir as nossas intenções e as nossas ações. Olá, vamos para hoje, dia 30 de dezembro, ao pensamento de Joias do Oriente e que Blavatsky seleciona o seguinte da sabedoria do Oriente. Aquele que faz uma ação notável e aqueles que a relatam não passam todos de seres de vida curta. Pois, uma frase curta e que nos diz tudo. Que, independentemente de que lado estamos, de protagonismo ou de admirar protagonismo de outros, sempre, quer uns, quer outros, possuem uma vida curta. E por isso não nos prendermos demasiado a esses factos, não nos considerarmos demasiado especiais porque realizamos uma determinada grande ação. Nem exagerar também no relatar dessas grandes ações. Elas devem ser, sim, exemplo daquilo que deve, sim, ter continuidade. O importante não é o que cada um de nós faz como ego, mas sim o que cada um pode deixar no mundo para ser continuado. Cada ação que possamos fazer de afirmação de valores, de algo importante, que não termine em nós,
que não sejamos simplesmente o único protagonista dessa ação, desse desempenhar de um valor, de um ideal, mas sim que sejamos apenas um elo de algo que gostaríamos que toda a humanidade pudesse praticar. Então, este pensamento nos fala sobre esta necessidade de cada coisa boa não nos pertencer, mas a deixarmos como uma semente que cresce e frutifica, traz os seus frutos e cria novas árvores, e daí pode surgir uma floresta de sonhos, uma floresta de ideais que são e se vão tornando, pouco a pouco e cada vez em maior quantidade e dimensão, uma realidade para a humanidade. Olá, vamos ao pensamento para o último dia do ano, dia 31 de dezembro. Um pensamento que nos leva a encerrar um ciclo e a abrir as janelas de uma nova oportunidade. E o pensamento que Blavatsky seleciona em Joias do Oriente para este último dia do ano é o seguinte: coloca-te abertamente nas mãos do destino e deixa que ele te choque com a sorte que lhe aprover. Pois é preciso ganharmos confiança no destino, confiança na finalidade da vida e dessa forma nos entregarmos sabendo que vamos encontrar aí de tudo: alegrias, dificuldades, desalentos, falhanços, tristezas, mas acima de tudo, se nos entregamos acreditando que tudo são excelentes oportunidades da vida, vamos atravessar. Vamos atravessar com força, vamos atravessar com confiança, vamos crescer interiormente. É isso que temos que fazer à vida, confiar nela, confiar na nossa força, na nossa capacidade e aí encontrarmos um caminho extraordinário para podermos dar passos de gigante. Com certeza que sempre que se encerra um ciclo e inicia um novo, surge a esperança, surge também muitas dúvidas. Não há que nos apegarmos nem demasiado a uma esperança cheia de fantasia, nem tampouco nos desalentarmos com as dúvidas. Sermos como aventureiros, como entrando nesse novo caminho cheio de esperança, mas acima de tudo cheio de vontade de o percorrer e de o conquistar. Um bom ano para todos.